E nesse assunto, agora entrando na cultura mais pop, né, dos atores, dos artistas, o Hugh Jackman, né, o ator do Wolverine, ele falou que sofria com muitas dores nas costas durante as filmagens, né, do filme Wolverine. O que significa quando a coluna trava? É psicológico, físico, os dois? É muito físico. Na hora do tratamento, é totalmente físico. Né? Falando do Hugh Jackman especificamente, a gente tem que lembrar, né, que a rotina desses atores é muito extenuante. Eles dormem mal, se alimentam mal durante os sets de filmagem, ficam muito tempo em pé e, em algumas situações, eu não sei se é o caso do personagem Wolverine especificamente, eles usam vestimentas, trajes, figurinos que são pesadíssimos, né? Sim. Então tudo isso interfere. A gente sabe que é fundamental, e eles têm um suporte nesse sentido, que eles têm um treinamento da musculatura para resistir mais tempo ali, né, de pé. E eu brinco, quando eu estou explicando isso para meus pacientes, eu peço para eles segurarem o telefone celular, né, com um braço esticado. Por exemplo, ó, segura aqui, né? E aí eu falo, é pesado? Não, eu vou voltar daqui a 5 horas e eu quero ver você segurando da mesma forma. Todos eles entendem essa analogia, porque o músculo ele entra em fadiga, né? E eu vou fazer agora um outro paralelo aqui, né? Com certeza vocês sabem aquela contratura da panturrilha que a gente tem, né? Sim. Que a panturrilha vai mudando de posição. Muito jogador aí passa na televisão. Às vezes o outro vai pro jogador chão do time alongando, porque teve durante um período de treino prolongado, o overtraining, que a gente chama, né? Quando o músculo ele fica, usando o exemplo do celular novamente, muito tempo naquela posição, ele vai produzindo substâncias, né, entre as quais a mais conhecida é o ácido lático, que vão gerar um espasmo daquele grupamento, né, que é o mesmo processo da cãibra, né, ao ponto de, quando não aliviada, essa cãibra, esse espasmo se transformar numa contratura fixa. O que é a contratura da coluna? Não é o nervo que foi cortado, que foi pinçado. O nervo pinçado pode dar um choque, mas se eu corto um fio, para de passar o estímulo elétrico. Se eu prendo o nervo por uma hérnia, o paciente perde a força, ele perde o reflexo, ele tem dor, mas ele não trava necessariamente. O travamento, ele vem quando a musculatura que está no entorno da coluna, já que a hérnia é parte de um processo de instabilidade, quando a musculatura entra em fadiga. Normalmente quadrado lombar, o ilho-psoas, né? Em alguns casos, né, o glúteo médio, o piriforme, porque toda essa musculatura conversa entre si. Sim. E aí, quando a gente não trata esse travamento de uma forma contundente, para que o paciente tenha um alívio o mais rápido possível, o próprio organismo vai gerando mais contratura, porque é um mecanismo de defesa. Uhum. Então eu posso ter a contratura numa hérnia? Posso, mas nem sempre eu vou ter uma hérnia comprimindo um nervo. E nem é o mais comum ter a hérnia comprimindo o nervo para ter um travamento. Uhum. Travamento é a fadiga do músculo que está ali suportando uma instabilidade por prazo prolongado. E aí, Gabriel, só para fechar, eu estou me alongando aqui, né? Mas eu acho importante para ficar aí registrado. Sim. Né? Você perguntou se era psicológico o travamento. O travamento, na hora que ele acontece, não. É bem biológico. Só que se ele não é tratado, isso gera no paciente uma memória de dor que vai resultar no medo do movimento em situações ulteriores, em situações próximas. E aí, esse medo do movimento, que a gente chama de cinesiofobia, ele faz com que cada vez mais o paciente não treine aquela musculatura. Então, ele já alimenta uma bola de neve agora... Vai sobrecarregando... Sim. Dentro do que está gerando o travamento. Então, a chance de ele ter outros episódios aumenta. Sim. Vê como é que a abordagem tem que ser, ó, integral desses pacientes. Não, até no pós-cirúrgico, né? Alguns casos que você já comentou no off com a gente, de pessoas que, você tá dobrada por quê? Levanta a coluna aí, porque ela... É muito do medo, né, que a pessoa tem. Gente, olha, ela operou a coluna. O vizinho falou que o outro amigo operou, ficou aleijado. O farmacêutico falou, você tá doida, vai operar a coluna? Toma chá japonês que melhora. Exato, mas ninguém opera porque quer, né? E aí é onde reside a seriedade no que eu tô falando aqui, no que eu faço, no que o meu time se propõe a entregar. Gente, é uma área nobre, que tem muitas questões ali envolvidas, muitas raízes
que vão além do nível biológico para um paciente. Vou falar da minha experiência como paciente, né? Bom, o doutor Vinícius me operou já tem quase 5 anos aí. Antes de mais nada, você tá bem? Graças a Deus. Estou aqui. Tá malhando, Rodrigo? Tô malhando a vida dos outros, né? Tá vendo? Rebola Tá o queixo, rebola o tá queixo. querendo o cavalo do problema. Comecei ontem. Comecei a malhar ontem. E aí eu vou falar uma experiência, a minha experiência como paciente, né? Fui operado e tudo. E aí, se tinha muitas dores, parecia que eu tinha 90 anos de idade. Para sair do carro, pô, 1 hora andando de carro, parava em um lugar e descia do carro, aquela dificuldade. E aí chegou o ponto, né? E a gente vai deixar para uma outra oportunidade para a gente estar falando que o meu caso, e aí o doutor Vinícius ia tentar fazer por endoscopia, que eu tinha uma estenose, né? E depois a gente pode, em outra oportunidade, falar sobre isso, que eu acho que é importante a cirurgia hoje minimamente invasiva, a gente está falando. Sim. Só que no meu caso não tinha como, por causa da estenose, né? Aí é cada caso. E da instabilidade. Da instabilidade também, né? E aí, bom, mas falando da cirurgia, no dia seguinte, as dores que eu tinha, eu não dormia, eu ficava fritando na cama, para um lado para o outro. Né? E eram muitas dores, eu tentava fazer alongamento, conchinha, feto, posição do feto, nada disso funcionava. Quando eu operei, no dia seguinte da cirurgia, eu não tinha mais dor nenhuma, que foi feita ali a descompressão. Isso é a primeira coisa. A outra, eu com medo, né? Você falou, tá operado e tudo, né? Pra sair da cama, eu com medo terrível. É a cinesiofobia. Mas o medo, eu me tremia Porque todo. ele já tinha memória da dor que ele tinha. E o medo te paralisa. Te paralisa. Então o médico ele precisa trabalhar, e aí foi conversando comigo. Nesse sentido, o fisioterapeuta, ele é incrível. Eu tinha minha esposa que estava me ajudando. Foi ela ali, que te salvou, né? que me ajudou. Não, você tá bem, não tem nada. Mas é a conversa com o médico, passando essa confiança, porque assim, eu não queria, o medo me paralisava, eu me tremia todo. E vejam, um parêntese, o passar confiança não é para de bobeira, vai andar, não é. Primeiro você valida o que ele tá questionando, olha, isso é assim, né? Realmente o teu medo tem justificativa. Sim. Né? E você explica o processo que gera aquele medo no paciente. Se você não faz isso, você não é verdadeiro, você não gera conexão. Aí o paciente não vai seguir o que você falar. Mas graças a Deus, além de já ter conversado muito com ele antes, eu tive a Tati me ajudando no pós-operatório, que é a fisioterapeuta esposa dele. Que foi meu investimento. Salvou. Que foi meu investimento, né? Maior investimento da sua vida. Minha vida. E aí depois, quando eu tive alta, que eu precisei levantar mesmo, e aí isso aí pra mim foi sensacional da cirurgia, tá? No pós. Que eu fui todo encurvadinho, né? Preocupado de esticar o corpo e de doer. Quando eu fiquei com o corpo ereto, cara, eu lembro, eu fiquei até arrepiado. A sensação, cara, é maravilhosa. Porque, cara, eu tô com a coluna jovem. Chegou eu tô a crescer. aqui. E assim, quando eu estico o corpo, aí me deu uma confiança, que eu fui pra casa, né? 2 dias depois de operado, cara, andando normal. Eu falei assim, lógico, você tá pós-operado, você se posiciona ali, toma alguns cuidados, tem que ter cuidado, mas aí eu já falei assim, gente, eu vou ficar assim, porque eu não tenho mais dor. Isso pra mim foi importantíssimo desse pós-operatório. Muito bom.